Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Pode Resolver, podcast voltado à mentalidade resolutiva. Hoje tenho o prazer de receber aqui Vitor Hugo Natigal, procurador do município, professor, filósofo nas horas vagas e presidente da subseção de Foz do Iguaçu da OAB. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer e uma satisfação estar aqui com o amigo. Vitor, começando com a pergunta polêmica. Advogado é doutor por excelência ou não? Então, doutor Vitor. Não, em relação a mim, não vejo essa necessidade, mas por educação e até por deferência, eu acredito que seja importante manter, porque a advocacia, ela é o celeiro de grandes nomes, de grandes valores na construção da cidade, do estado e do país. E demanda um estudo, um aperfeiçoamento, demanda uma dedicação. E o doutor, ele vem nesse sentido, me parece, que é alguém douto, né? Não necessariamente o título acadêmico de doutor, que daí seria outra coisa, mas o conhecedor. Entendi. E o que te levou a escolher essa carreira de advogado, procurador no município? O Vitor, criança, já queria ser advogado? Qual que é a história que te trouxe até aqui? O direito foi meu quarto curso superior. Comecei com economia, depois desisti, fiz administração um tempo. Também entendi que não era exatamente o que eu pretendia. Estudei contábeis por um ano, quando abriu a possibilidade do vestibular em Direito aqui em Foz do Iguaçu. E a partir daí parece que, nós já falávamos sobre isso, parece que há uma força giroscópica atrativa. Se você está preparado e está sensível a certas coisas na sua existência, parece que você acaba se destinando a certos caminhos. E entrei para o curso de Direito, me encontrei ali, é um curso que me completa, me satisfaz, é uma área que me conforta e me regozija assim, no estudo e no trabalho. E o fato de optar pelo concurso também é uma coisa que veio e que aconteceu casualmente na vida e também me satisfaz, me completa muito. Me trouxe uma certa angústia no começo, porque eu entendo que a advocacia é uma profissão liberal por excelência. Por excelência é uma profissão liberal. Do desafio, da busca, do trabalho, da discussão, do debate, isso que torna a pessoa viva dentro da advocacia. E, por vezes, o cargo público não te possibilita isso. Mas eu também tive uma opção dentro do cargo público de ter uma atuação mais ativa, mais presente, de buscar novos horizontes, de atuar um pouco fora também da minha área, e isso, de certa forma, supriu um pouco essa questão do cargo público. E há quanto tempo você advoga? Eu advogo desde 2000. Tenho carteira de advogado desde 97, como estagiário de Direito, carteira mesmo da OAB, desde 1997, desde 2000 como advogado, e desde então tenho advogado ininterruptamente. É interessante você falar da carteira de estagiário, porque é algo bastante raro de acontecer, porque a gente vê muitos estagiários em escritórios, em órgãos públicos, enfim, que não tem a tal da carteira de estagiário. Eu acho que caiu meio que em desuso hoje em dia. Eu acho que sim, porque na nossa época a realidade era outra. Nós ingressamos, eu e outros colegas que aí estão como advogados, ingressamos no primeira turma do curso de Direito de Foz do Iguaçu. E os advogados da época, que não eram muitos, isso trouxe um desconforto, trouxe uma crise na cidade relacionada a isso. E eles estavam assim numa marcação muito pesada conosco, que estávamos estudando Direito. Eles não queriam, não facilitavam nada para nós. Você acha que uma reserva de mercado? Até como isso, sim. E evidentemente que a gente que estava estudando Direito queria ter contato com o fórum, contato com os processos e, enfim, de entrar e se enfronhar nesse mundo, nessa vida. E havia ameaças de que se a gente comparecesse ao fórum sem ter habilitação correspondente, que é a carteira de estagiário de Direito, carteira mesmo da OAB, nós teríamos problemas. E eu mesmo sofri empurrão no fórum já por pessoa que hoje é meu amigo, meu colega, enfim, mas numa outra época, uma outra mentalidade, e você vê, Diogo, como muda em
Em 2 décadas, isso mudou bastante. Então, na época, nós tínhamos um local só de estágio no município, que era a prefeitura do município de Foz do Iguaçu. E eu tenho uma história interessante relacionada ao estágio, porque eu vinha conhecer processo na mão da doutora Aurora Zílio, lá como estagiário do município de Foz do Iguaçu, da prefeitura, na assistência judiciária gratuita. Isso foi em 1997. Em 2000, eu fiz concurso, já formado, fiz concurso da prefeitura, e poucos anos depois, a Aurora Zílio, que foi a pessoa que foi ao Fórum da Justiça Federal a primeira vez comigo, que foi à cadeia pública a primeira vez comigo, que me levou, que me deu muito conhecimento assim prático do direito, ela veio a ser a minha subordinada dentro da estrutura do município. Então, eu sempre falo que eu sou prova viva de que você tem que tratar bem o seu estagiário, porque um dia ele pode ser seu chefe, né? Isso acontece. É comum, diga-se de passagem. Uma coisa que é certa nessa vida é que o mundo dá voltas. Às vezes dá cambalhotas. Dá cambalhotas, às vezes capota mesmo. E depois de tanto tempo, né, você já está aí há 23 anos advogando, você ainda sente aquele frio na barriga, aquele desafio à frente que te tira daquela zona de conforto, que te coloca a refletir sobre algumas situações cotidianas? Sim, Diogo, sempre. Eu acho que isso é o que mantém a advocacia viva, o profissional vivo, o profissional buscando um aperfeiçoamento, uma melhoria do trabalho. Tem que ser assim. Se não for assim, você já morreu por dentro e teria que buscar outra coisa para você. Eu até puxei esse gancho porque quando eu vou, por exemplo, nós residimos em Foz do Iguaçu, né? A gente está a 700 quilômetros praticamente da capital do estado. E quando há necessidade, por exemplo, de ir presencialmente ao tribunal, fazer algo que não é habitual do nosso métier, do nosso dia a dia, que é despachar com o desembargador, ou conversar com o assessor, ou fazer ali uma sustentação oral, eu me sinto assim, com certo frio na barriga, mas esse frio na barriga, esse desconforto, vamos colocar dessa forma, ele é um incentivo para que... O medo, nesse ponto, eu acho que ele é positivo, porque ele te coloca uma pá de seriedade com relação àquilo que você vai fazer. Porque se você tem um certo receio, você vai estudar para fazer aquilo. Você vai ler regramento interno, regimento interno de tribunal para ver o que você pode, o que você não pode fazer. Então, assim, eu acho que nesse ponto, esses desafios... Que bom que você sente isso depois de 23, porque eu quero chegar nos 23 anos de profissão ainda com esse friozinho na barriga. Mas você vê que a advocacia ela é acolhedora? Você sente isso? Porque, como você disse, a gente vai para o tribunal. E eu já fui muito para o tribunal, lá para trás, jovem, ainda não sabia nem como é que funcionava essa questão. E obviamente, buscava me inteirar do regimento interno, da dinâmica, do funcionamento, conversar com pessoas experientes. Tive, assim, o privilégio de ser acolhido no escritório de advocacia de um profissional respeitadíssimo, com muitos anos de experiência, alguém realmente líder no segmento. Então, esse é um privilégio que eu vejo que muitos advogados hoje não têm mais, de você chegar no escritório que tem alguém que tem muita experiência e que tem a vontade e o desejo de te ensinar, de te mentorar nesse aspecto da advocacia. Mas eu sempre me senti muito acolhido no tribunal, seja pelo próprio órgão judiciário, seja pelos colegas advogados. Parece que existe uma informalidade, uma irmandade muito grande na advocacia. Agora, claro que em certos momentos, em dados momentos, isso não aconteceu. Não aconteceu. E até isso resultou numa mudança de postura minha em relação à OAB, por exemplo. Né? É o que me levou a certos questionamentos, assim como levou você e muitos outros colegas que nos veem também a questionar. E a partir desse questionamento, o passo natural e necessário é a ação, é partir para a ação. E eu sempre comento, pegando esse teu gancho, de que, como advogado, tem 2 formas de conseguir o que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente está representando, na maioria das vezes, diga-se de passagem, o interesse do cliente. Não é o meu deleite, a minha vontade. Né? Mas eu preciso interagir com os órgãos públicos a interesse do cliente. Já fui lá na prefeitura, algumas vezes conversar em gabinete, etc., porque tem lá um processo administrativo parado, enfim, ou no tribunal. E eu sempre percebi que essas 2 formas funcionam muito bem, dando muito ênfase à primeira. Se você chegar com humildade e baixar a tua bola assim, eu sei que nada sei, por favor, como que seria o melhor caminho para fazer isso? Já aconteceu comigo, eu tive um caso que um cliente foi multado pelo IPEM, que é o Instituto de Propriedade do Estado do Paraná.
né? Eu nunca tinha lido sequer a lei que regulamentava o IPEM. Li a lei, fui a Curitiba despachar com o analista que é responsável pela tramitação. Falei assim, o que eu faço? Qual que é o melhor caminho? Falei, não, você apresenta a defesa aqui, ó. Se o teu cliente for microempresa, talvez caiba naquela questão da diminuição do valor da multa, etc. Me mastigou o que eu tinha que fazer. Né? Mas quando você chega com essa postura, agora se você chegar lá batendo o pé e falando assim, olha, eu vim aqui, eu quero resolver, e é meu direito. Então, assim, a gente deixa isso para um segundo momento. E essa primeira abordagem eu vejo que, pelo perfil de convívio que a gente tem, talvez seja acolhedora a advocacia para você, foi e é, exatamente por esse traço de personalidade, de ser uma pessoa mais afável, mais simpática, mais humilde. Mas eu vejo que alguns colegas se formam e saem da faculdade achando que é ministro do STF. Né? Então, ele chega com muita, digamos, sede ao pote e acaba fechando algumas portas que vão dificultar a vida dele no futuro. Né? Então, pegando esse gancho, você falou do desconforto da OAB, vamos chegar lá. Mas, primeiro, você como docente, né? Você leciona Direito do Trabalho. Processo do Trabalho. Processo do Trabalho. Agora, né? Você acredita que a nossa academia, né, as universidades, ela forma de uma maneira eficiente o profissional para o mercado de trabalho? Não. Assim, a ideia do POD é resolver. Não, mas por quê? Eu vejo por dois ângulos de análise, essa questão ela é, na minha visão. Primeiro, a academia ela está fazendo um treinamento, não uma educação. Então, por exemplo, eu leciono o processo do trabalho. Quando eu falo para o meu aluno que eu farei uma prova oral, eles entram em desespero. Eu te pergunto, quanto do teu trabalho é resolvido, levado a efeito de forma oral? Colocaria que metade. Metade ou mais. Sim. O processo tem a sua culminância, o seu ponto alto, talvez, e provavelmente, na instrução oral. Sim. Na resolução de momento, na negociação, no pré-processo, enfim, nessas questões todas a comunicação, enfim, é essencial para isso. Mas o aluno ele vem treinado para decorar coisas e vomitar coisas decoradas ou pensamentos que o professor imagina que tem. E hoje a gente até um problema no direito, porque a lei é, em sua grande maioria, o que o tribunal diz que a lei é, e não o que ela é verdadeiramente. Nós temos muitos problemas, e até temos um embate muito grande agora que está acontecendo entre o TST e o STF, acerca de competências que, em princípio, não seriam do STF. Mas, enfim, a gente está com um olho no gato, outro no peixe, tem que saber se mover nesse meio. Então, o que é que a educação jurídica vem trazer? Uma pessoa treinada. Então, lá para trás, o curso de Direito era Ciências Sociais e Jurídicas. Abandonamos isso. Curso de Direito. O curso de Direito é o quê? Aí vem o Direito Esquematizado, resumo, etc, etc. Então, falta formação humanística. Falta formação social. Filosofia. Falta cultura. Porque, óbvio, o direito, quem lê um pouco de doutrina do direito, vê que o direito, em grande parte, é filosofia. Porque é a arte do bom e do justo. Então, você vai se ater a questões técnicas e viver de forma dogmática ou de forma refletida e crítica? Nós temos pessoas das duas formas. Agora, aí é uma opção tua. Mas é isso que a gente dá um nome de raciocínio jurídico, é conseguir concatenar essa questão filosófica dentro de uma lógica processual e até de direito material. E trazendo para a nossa realidade, né? A quem nos assiste, eu também já fui professor, atualmente estou afastado da academia, mas eu me recordo que eu acho que o grande objetivo dos alunos hoje é o concurso público, e o concurso público, o sarrafo foi levantado a níveis estratosféricos, ao ponto de que se você errar 2 ou 3 questões, você está fora. Sim. Né? Então, assim, essa questão da decoreba, vamos colocar assim, esse direito esquematizado, isso surgiu quando eu estava na faculdade. Uhum. Eu lembro que acho que um dos primeiros livros que eu li de esquematizado era do Pedro Lenza, Direito Constitucional, né? Ele fez ali uma... Inaugurou uma era, né, Diogo? Isso. Depois eu lembro que eu vi o do Eduardo Sabag, também, de Direito Tributário, ele também já veio nesse esquema.
E depois eu vi que vem uma coleção, né, de direitos esquematizados. Eu tinha um professor que era muito crítico. Na minha época tinha, não sei se ainda tem, tá? Já 15 anos que eu me formei. Tinha um papel plastificado, assim, que era sim. como se fosse perguntas e respostas do direito. O pessoal usava muito aquilo para estudar. E o que eu sempre falo, né, com relação a isso, é que você tem que ter a profundidade para você produzir a sua resposta. Porque a resposta, muitas vezes, que você está dando como aluno, como advogado, ela é resultado do pensamento, né, da conclusão do pensamento de outra pessoa. Você só está reproduzindo o conhecimento. Né? Mas pegando esse gancho, né, eu vejo hoje em dia a gente tem uma questão de imediatismo. Ninguém mais quer ler os clássicos lá, desde Aristóteles, passando ali pelos filósofos do século XVIII, da Revolução Francesa, e toda essa questão que vem se desenvolvendo depois, para chegar ao conteúdo e falar, poxa, a norma está contida na lei e a norma ela é ou não é aplicável dependendo do caso. Né? Fazer uma brincadeira aqui. Eu sei que você é um leitor contumaz. Quantos livros num ano você lê? Num ano? Num mês, vamos facilitar a conta. Num mês, uns 4 ou 5. Eu vi uma pesquisa hoje que 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro nos últimos 12 meses. Né? Eu acredito que Dramático. Dentre desses 84, talvez tenhamos alguns colegas juristas. Né? Então, como você vê essa questão, essa crise, como que a gente vai enfrentar isso? Porque tem aumentado o número de profissionais, talvez com alguma dificuldade de colocação no mercado. Isso acaba aviltando o valor dos honorários, porque a pessoa acaba se sujeitando a trabalhar por valores menores. E a gente está numa curva crítica, onde você tem muitos profissionais, mas você tem poucos profissionais que se mantêm a longo prazo no mercado de trabalho. Falta o conteúdo. Falta essa crítica que eu faço do treinamento que a academia está proporcionando aos estudantes, que olha, você vai ter exame de ordem lá quando você se graduar, então você tem que passar no exame de ordem. Depois você vai ter que fazer, como você falou, muitos querem fazer concurso. Mas o que acontece? Se no exame de ordem já está uma baita peneira, e muitos têm medo do exame de ordem, saem da faculdade e fazem curso preparatório para o exame de ordem. Eu já acho isso um contrassenso. Mas, enfim, para quem precisa, está aí a medicina. Faça o curso preparatório, mas você tem medo do exame de ordem, que não há concorrência. Então, nas eleições passadas, para a OAB em São Paulo, por exemplo, foi discutido o número máximo de advogados a serem inscritos na seccional em um ano. Interessante. Fatalmente, isso vai acontecer no Brasil. Porque de janeiro de 2021 até agosto de 2022, entraram 8 mil novos advogados no Paraná. E advogados, assim, muitas vezes que não leram um livro mesmo do início ao final da faculdade, que se socorreram de resumos, se socorreram de esquemas, se socorreram, enfim, de estudos pontuais, e que depois até vão se sentir frustrados com o direito. Advogam por 1 ano, 2, isso não dá certo, está muito concorrido, está não sei o quê. Mas ele não se encontrou na área. Então, se você, por exemplo, não conhece a origem do direito, o direito é a retribuição ou é a justiça? É a vingança ou a reparação? O que é o direito? Tem gente que está no Código de Hammurabi ainda, né? Perfeitamente, o olho por olho, dente por dente. Então, se você começa a compreender a construção histórica do direito, construção cultural do direito, e isso faz sentido na tua cabeça, e você começa a estudar e vê que a lei, a norma, a lei é a expressão da norma, a norma está contida dentro de um desiderato mais amplo, dentro de uma função, não numa coisa rasa, você começa a compreender melhor. E isso te dá um estofo, te dá uma busca, te dá uma condição de trabalhar o direito. E, obviamente, o teu cliente percebe isso. Percebe que você tem condição, você tem cultura jurídica. O juiz percebe, o promotor percebe, o colega percebe. Porque quando o negócio aperta, você precisa ter argumentos. Precisa ter argumento. Por exemplo, na área que eu advogava bastante até... Eu fui durante 11 anos responsável pela área trabalhista do município. Ali a coisa se resolve na hora, na audiência do trabalho, na hora, oralmente, se você não tiver um conhecimento principiológico, porque nem tudo está definido na norma. Ou o código de processo daquele juiz especificamente não está adequado a uma questão mais ampla, uma questão mais bem elaborada, você tem que saber se virar. E isso a cultura, isso o treinamento te dá.
Treinamento dá. Obviamente, você deve saber, claro, que lá no início, quando a gente não tem experiência de audiência, de fazer sustentação e coisa, é muito mais medo para nós, muito mais difícil para nós. Claro que a gente se prepara e tudo, mas é mais dificultoso. E depois certas coisas são superadas. Mas essa questão também, eu acho que vem até de antes da graduação da universidade, né? Você tem muitos cursos preparatórios para os vestibulares das universidades mais concorridas, que também é um negócio assim, que você aprende muito mastigado para passar no vestibular. E você estava falando sobre essa questão de se preparar. Eu acho que o dia que a gente deixar de se preparar e o dia que a gente tiver todas as respostas para o problema do cliente de uma forma imediata, eu acho que eu já estaria apto a me aposentar, porque todo dia chega uma demanda diferente e todo dia eu tenho que parar e estudar, porque é impossível você decorar e saber tudo. Então, assim, o decorar ele vai te ajudar até certo ponto. Sim. Né? E você estava falando também dessa questão da preparação. Eu lembro que na minha primeira sustentação oral, já deve fazer uns 11, 12 anos atrás, eu fui até Curitiba. Na época era, se eu não me falha a memória ainda, era aqueles ônibus catarinense. Então, passei a noite no ônibus, cheguei lá, fui fazer a sustentação oral. E ao meu lado sentou um senhor, já cabelos grisalhos, assim, 70 anos, tranquilamente. E ele cumprimentava todo mundo e era muito, assim, bem quisto dos desembargadores. Aí eu puxei papo ali, aquela questão de conversar naquele momento que antecede o julgamento. Ele falou para mim, não, menino, fica tranquilo. Eu era desembargador, eu me aposentei, agora eu só faço sustentação no tribunal. Você quer um conselho? Fala para eles que é a sua primeira vez. Porque eles vão ser mais, digamos assim, acolhedores. E daí eu lembro que eu fiz a sustentação oral, iniciei falando, olha, é uma honra estar aqui diante dessa Câmara, era um processo criminal. Eu falei, é a minha primeira vez diante desse tribunal, mas faço com muito orgulho, com muito esmero, estudei muito o processo para poder trazer alguma coisa para vossas excelências, tem que usar os adjetivos. O formalismo. Né? E eu lembro que um desembargador que era o relator falou, olha, doutor, eu quero te cumprimentar especialmente porque, mesmo sendo a primeira vez, o senhor desempenhou muito bem o seu trabalho da tribuna e eu espero que você tenha uma vida longa na advocacia. E aquilo, assim, foi uma retribuição, independentemente, eu acredito que, naquele caso, teve uma reversão parcial do processo, mas essa questão que você falou do acolhimento, passar também por uma educação, que eu acho que a graduação ou a escola não dão pra gente. É uma questão de casa, né? Você chegar num lugar, cumprimentar as pessoas, você ter aquele... Mas veja, eu tenho várias experiências, até pelo tempo de profissão, vendo sustentação oral, e me ocorre agora uma bem interessante. Veja, eu busco sempre nas aulas, como minha aula é de processo, eu busco sempre trazer a doutrina, trazer a técnica, mas também rechear isso com experiências que a gente tem durante a vida. Eu falo que são os causos. Os alunos adoram os causos. Adoram os causos. E isso é importante porque nos faz refletir muito. Eu já assisti sustentação oral no tribunal em que o colega advogado começou a ofender, assim, ser extremamente agressivo com o Ministério Público numa situação lá, sendo que o desembargador relator da ação... Era do quinto. Era do quinto do Ministério Público. Ou seja, assim, eu vou ao tribunal fazer uma sustentação, quem é o relator? Veio da advocacia, da magistratura, é do MP, por onde andou, o que ele pensa. Eu conheço isso. Ou deveria conhecer. Mas é óbvio que eu tenho que chegar e mais ou menos saber o terreno que eu estou pisando. Eu não posso chegar cru lá, seria uma loucura. E outra, são momentos diferentes. A sustentação de defesa perante um tribunal do júri é numa dinâmica. A sustentação de uma tese perante o tribunal é noutra dinâmica. Eu transportar a dinâmica de um tribunal do júri para o tribunal de justiça está designado ao fracasso a minha tentativa. O interlocutor é outro, né? O recebedor da informação é outro. Lá no tribunal eu falarei tecnicamente, no âmbito fático, jurídico, sem querer dar aula para ninguém, entendeu? É nesse sentido, e você sabe muito bem disso. Agora, aqui, se eu começar a ler muito código, muita lei, muita doutrina, eu perdi o júri. Sim. Então, eu tenho que saber me mover. Eu tenho que conhecer isso. E como você muito bem disse, essa humildade, ela cabe muito bem em qualquer lugar. E a gente vê diariamente. A gente vê quando a pessoa chega, e eu, por ser servidor público, vejo
como, por vezes, advogado, e fiz processos administrativos contra servidores por muitos anos. Eu comecei, primeiro local de trabalho foi fazendo processo disciplinar contra servidor. Você era amado na prefeitura, né? Eu fui ameaçado, enfim, eu tive problemas sérios relacionados a isso, né? Mas se eu tivesse medo realmente, eu teria outra profissão. A advocacia, ela exige esse destemor da pessoa. Sobrar o pinto? Sobrar o pinto, sempre, na veia, porque se você tem medo de contrariar alguém, de sofrer ameaça, ou ontem à noite, era 10h40, 11 horas da noite, estávamos batendo com a Receita Federal. Então, é assim que funciona a advocacia. Para quem não sabe o que Sobrar o Pinto falou, Sobrar o Pinto falava que a advocacia não é uma profissão para covardes. Você tem que ser corajoso para exercer a advocacia. Exatamente por isso, por ter essa necessidade do enfrentamento. Perfeito. Porque eu sempre percebo que o não é a resposta mais fácil. Né? Olha, eu preciso de uma liminar. Não. Eu preciso de uma certidão. Não. Então, você coloca no papel que você não vai fazer certidão. Poxa, já muda. De figura. Mas tem que saber por onde você se move, não é? Tem que saber. É isso que é o diferencial hoje, por exemplo, que eu digo do advogado treinado e do advogado que tem o estofo do conhecimento. Mas aí eu volto àquela questão básica. Assim. A minha área de conhecimento específico é direito constitucional. E mesmo assim, eu não sou um expert em saber o que diz lá o artigo 213 da Constituição. Não sei de cabeça isso. E eu acho que nem deveria saber, porque... Né, conhecimento inútil. Basicamente. Mas eu sei que existe, né, no artigo 5º um rol gigantesco de direitos fundamentais, de garantias individuais e coletivas que me garante que eu, como cidadão, eu tenho acesso a qualquer informação que a administração pública tenha relacionada a mim. Então, se eu for lá, o cara não quiser me dar a certidão, coloca por escrito que não vai dar, que eu vou correr lá no Poder Judiciário, vou habeas data aqui. Nunca fiz um habeas data, nunca precisou. Já fez um habeas data? Não, nunca precisei. Tá. E diante dessa inquietude, né, intelectual, essa inquietude que você falou que te excita a poder trabalhar, a poder sair da zona de conforto, mesmo dentro do serviço público, fazer uma rotina diferente. Quando que deu esse start de falar assim, eu quero transmitir isso da minha vida profissional, digamos, individual, para um órgão de classe como é a OAB? Falar assim, olha, não está legal do jeito que está e eu quero propiciar uma mudança. Eu quero ser algo novo na OAB. Olha, isso eu não sei dizer porque é difícil você falar de si próprio, mas me parece que é uma continuação lógica e natural. Por quê? Dentro da advocacia, se você permanece um tempo, é natural, é óbvio que você vai crescendo na profissão. É natural, é óbvio que, via de regra, você acaba se destacando. Eu falo assim dos advogados mais antigos. Ele vai constituindo um nome, vai constituindo uma reputação, vai trabalhando. Você acha que o mercado vai selecionando? O cara que é ruim vai saindo fora? Óbvio, vai selecionando. E o que acontece? Eu sempre busquei essa questão da inquietação, de resolver certas questões que podem ser trabalhadas e muitas vezes não eram trabalhadas. A minha primeira participação, digamos assim, política de classe foi como dentro da nossa Associação dos Procuradores Municipais, que foi fundada lá pelo Oville e pelo Salgado, e eles presidiram um ou outro, depois isso acabou vindo para mim, para outros colegas também. E ali me trouxe essa importância de que as conquistas vêm e chegam só pela guerra, só pela luta. Ninguém vem te dar nada. Vou te dar tanto, vou te fazer isso, enfim. Você tem que ser conquistado, tem que ser arrancado à força. Isso é natural. Então, essa luta, isso despertou, girou uma chave no sentido de que você tem que participar. Agora, chega um momento, eu acho que todos nós pensamos em que a luta só para si, talvez não seja só esse o sentido da vida. Que você pode sair dos seus muros e fazer uma luta mais ampla para colegas ou para categoria, ou enfim, para melhorar alguma coisa. Não necessariamente para ser lembrado, ter o legado de ser lembrado, foi isso, foi aquilo. Não, mas é uma espécie de construção, porque assim, é parte do seu amadurecimento. Você casa, tem filhos,
você estabelece relações de amizade, familiares, dentro da cidade, dentro da comunidade, e você acaba começando a se importar com isso. Se importar pela tua profissão. Como é que está a tua profissão? Como é que estão os colegas da tua profissão? Podemos ajudar com alguma coisa? Posso ou não posso, enfim. Isso é uma coisa que é uma inquietação que vai crescendo. E eu acho que chega um momento certo de acontecer ou de não acontecer tudo na vida da pessoa. É interessante porque tem um filósofo brasileiro, livre docente da USP, você já deve ter visto com certeza, o Clóvis de Barros Filho. Durante a pandemia ele gravou uma série de podcasts eu vou lembrar 100% o nome, mas acho que é a Magnífica Pamonha. Inédita Pamonha. Inédita Pamonha, obrigado. E durante muitos episódios ele discute sobre essa questão da felicidade, de ter uma retribuição do que a gente faz, ser uma parcela da felicidade que a gente carrega. Né? Ele começa essa construção desde lá de Aristóteles, e depois ele vem com uma questão, passando até por Spinoza em algum momento, e ele vem falar no final, né? Geralmente as palestras que eu assisti ele concluía dessa forma, que a felicidade poderia ser a felicidade de Jesus Cristo, que é encontrar a felicidade fazendo para o outro aquilo que você gostaria de fazer para você mesmo. E eu acho que talvez esse é o grande legado, né, dessa questão filosófica incutida na figura histórica, no homem divino, sem sombra de dúvidas, porque quando a gente deixa o individual e passa a pensar no coletivo, a gente não que se anule como indivíduo, mas você vai pensar numa coletividade. E até conversando essa semana, minha mulher também é advogada, você sabe disso, e tem uma base filosófica muito boa, então a gente conversando sobre isso, a gente dialogava sobre a questão de como o brasileiro é individualista em geral. Sim. Né? Nós temos essa característica de sermos individualistas e isso acaba se refletindo na nossa sociedade como um todo. Né? Quando a gente fala de política, a gente vê muito isso. A pessoa vota no melhor interesse dela. Né? Ou o cara que está lá representando, ele também faz o que é melhor para ele, talvez não o melhor coletivo. E eu fiz parte, né, pequenamente, aí, dessa questão dessa propositura de campanha, de chapa, de OAB. E como que foi esse momento na tua vida, assim? Como que foi as noites de sono perdida nesse momento? Olha, não é um movimento que surgiu... A Vanessa até, que é a vice-presidente, você conhece, obviamente, ela fala assim, olha, tinha um movimento de oposição, vamos dizer. Quem era? Era você e o Joel, né? Era o Vitor e o Joel. Entendi. Que o movimento todo eram duas pessoas. Mas você veja como as coisas, elas vêm e acontecem. Porque a nossa inquietação, ela não era contra alguém, contra alguma coisa, ou destrutiva contra. Ela era construtiva, propositiva, e ainda é, e para debate. E você participou da construção final e principal da chapa, vamos dizer assim, que acabou sendo eleita para conduzir a OAB em Foz do Iguaçu, e você percebeu o quão profundo e o quão propositivo era todo o trabalho que foi feito. Então, não era uma questão, como você falou. Por quê? A advocacia, nossa profissão, ela é celeiro da política, ela é celeiro da gestão, ela é celeiro de construção de comunidade, porque desde dos gregos, você se dá por pessoa completa com atuação política. E a política, eu falo, não a política partidária, a política de comunidade. Em você querer o que é melhor para o teu bairro, querer o que é melhor para a tua cidade, o melhor para o teu estado, o melhor para o teu país, e estar sempre na busca disso. Seja de forma anônima, seja de forma pública. E isso é um crescimento que eu acho que existe em todas as pessoas. Então, obviamente, alguns, por medo, por receio, por às vezes não se achar preparados, recuam em relação a isso. E quando nós começamos a trabalhar essa questão de discussão, debate de OAB. Por quê? A OAB vinha de muitos anos sem opção de chapa para eu eleger. Eu não tinha opção entre A ou B. Era chapa única. E não há qualquer demérito aqui contra a chapa única. Só que eu achava que isso era um fracasso para a advocacia. Um fracasso total. Principalmente para a profissão de advogado, que exige esse debate. Então, em que momento nós nos acomodamos?
e deixamos de discutir questões relacionadas à nossa própria casa. Em que momento? Eu olhava para a OAB e não sabia o que era gasto, como era gasto. Não estou falando que há nada errado, não estou falando isso. Só estou dizendo que eu, como advogado, gostaria de saber isso. Gostaria de ter uma participação maior, gostaria de, enfim, ter um acesso maior. Gostaria de ter ela mais presente na minha Você vida. tentou, em algum momento, fazer parte da OAB sem ser a figura do presidente? Tentei. Eu, inclusive, fui presidente da Comissão da Advocacia Pública. O Marcelo aqui, que é procurador do Estado do Paraná, nós dois já enfrentamos promotor de justiça que eu dei voz de prisão para procurador do Estado, sendo que nós não tivemos respaldo na época de OAB mesmo institucional, nós tivemos que ir lá fazer. Então, assim, eu fiz essa política periférica, vamos dizer assim, de ordem, e me decepcionei muito. Porque, Diogo, você sabe que a subseção, juridicamente, ele é considerada como se fosse uma filial da seccional. Então, a tua autonomia em certos aspectos é relevante, é boa, e outros não. Até pegando esse gancho, meu pai sempre, quando a gente se encontra, ele fala assim, poxa, filho, você faz parte da gestão da OAB, né? Para quem não sabe, eu sou conselheiro. Não sei se eu tenho alguma coisa para aconselhar esse presidente, Certamente mas eu sou conselheiro tem. da OAB de Foz. Muito. E também acumulo o cargo de coordenador geral das comissões, que é um papel assim, de gestão dentro da capilaridade das comissões ali. E quando eu encontro meu pai é sempre muito objetivo. Fala, poxa, filho, os caras lá no STF estão fazendo, bordando e pintando e vocês não fazem nada. Vocês, OAB, não fazem nada. Como que se divide essa questão? Por que eu, representante da OAB Foz do Iguaçu, em tese não faço nada ou não posso fazer nada? Você sabe que isso é uma questão muito, muito importante. Dentro da política de ordem agora, eu vejo o quanto as subseções pressionam a seccional e, por vezes, isso tem eco, tem respaldo e a seccional leva isso ao Conselho Federal para que se promova uma presença mais efetiva da OAB na construção de direitos e na proteção de direitos. Então, o que aconteceu hoje, por exemplo, é que há um desequilíbrio de poderes, um desbalanço. Há uma hipertrofia de alguns poderes. E eu posso, na minha visão, Diogo, eu posso retroceder isso à própria Constituição Cidadã. Nós vivíamos de uma época de repressão, de ditadura, e no momento em que nós pudemos estabelecer a nossa Constituição, me parece que a gente fez não vou dizer que assim, muito abrangente, mas toda ela pode ser judicializada. E muito principiológica. Isso. E aí, o que acontece com uma Constituição principiológica e que pode ser judicializada totalmente? O Poder Judiciário se engrandece. Se engrandece sobremaneira. E não é uma coisa que eles correram atrás, os juízes correram e procuraram. Foi a própria circunstância naturalmente levou a isso. Aí some-se a executivos fracos, legislativos dependentes e uma série de coisas acabou com que o judiciário hoje exerce um poder grande. Só que existe também um viés de você pensar na hipertrofia sobre o campo político. Se você olhar sobre o campo político, você pode ficar até revoltado com certas coisas. Se você olhar para o campo jurídico, já não tanto, já está mais de acordo. Mas agora, voltando para a nossa casa, que é a ordem. Nós temos uma atribuição limitada, mas eu vejo o quanto as subseções fermentam as ideias, levam para a seccional, porque nós somos uma espécie de filial da seccional do Paraná. E a seccional leva ao Conselho Federal. Mas aí eu te pergunto, existe eleição direta para presidente do Conselho Federal? Não. Não existe. Só para explicar para quem está nos assistindo, o Vitor está falando de ser uma filial porque os estados se organizam por seccionais. Então, o Paraná tem uma seccional, São Paulo tem outra, o Nordeste, como cada um dos 9 estados. A mesma divisão política do Brasil, a OAB adota. Isso. E, por exemplo, o nosso número de ordem é vinculado ao Estado. As nossas arrecadações vão para o Estado, né? O Estado que eu digo para a seccional estadual. E essa seccional estadual, ela é eleita a cada 3 anos, se não me falha a memória. Sim. E você tem um tudo ou nada. Né? Ou é tudo ou é nada. Porque quem ganha a seccional estadual, ela ganha também o Conselho Estadual. Todo o Conselho Estadual. A oposição é calada. Não existe oposição. Não. É como se você tivesse um parlamento de um partido só.
A seccional também indica 3 conselheiros federais. Sim. 3, né? Se não me falha a memória. Eu acho que são 3, se eu não me engano. E esses 3 conselheiros vão fazer parte do Conselho Federal da OAB e vão fazer uma eleição indireta para eleger o presidente do Conselho Federal da OAB, que é aquela figura muito publicizada, como era o Santa Cruz. Santa Cruz, Depois a gente teve, acho que antes dele, o Lamáquia, e agora a gente tem o Beto Simonetti. Sim. Né, que é quem fala a nível de OAB Brasil. Ele é o representante da nossa instituição a nível de Brasil. Então, muitas vezes, o que acontece aqui na OAB Foz do Iguaçu, para chegar ao ouvido lá do Conselho Federal, ele vai depender de todo esse percurso através da OAB seccional para acionar os conselheiros para daí chegar no ouvido lá do nosso presidente do Conselho Federal. Veja só, a subseção de Foz do Iguaçu ela é privilegiada em vários aspectos. Um deles é de que nós temos um órgão do Conselho Federal da OAB em Foz, que é o COADEM, que é o Colégio de Ordens de Advogados do Mercosul. Então, o que acontece? Quando eu precisei fazer uma reforma na sala do COADEM em Foz do Iguaçu, eu mandei um ofício ao Conselho Federal. O Conselho Federal me respondeu dizendo que eu tenho que me reportar à seccional. Eu me reportei à seccional, a seccional respondeu que é uma competência do Conselho Federal. Então, veja, se a gente mesmo não se entende sobre certos aspectos, como é que fica, então, a nossa união para resolver questões de nosso interesse comum, por exemplo? Então, por exemplo, o Beto Simonetti é um advogado extraordinário, muito bem preparado e tudo. E ele esteve num colégio de presidentes de subseções lá em Cianorte, ano passado. Não, foi esse ano. E nós, presidentes de subseções, cobramos dele que ele fizesse um ato histórico e convocasse eleições, instaurasse e inaugurasse esse período do Conselho Federal de eleições diretas para presidente. Por quê? É uma forma também de desburocratizar e desinstitucionalizar certas decisões, que são, às vezes, tomadas em bases que a gente desconhece. Então, certas decisões, o porquê esse agora, são bases que a gente desconhece. Está muito longe de nós isso. Então, a partir do momento que nós vamos poder ter opções de advogados, de colegas, para fazer uma eleição direta, me parece que vai mudar um pouco essa dinâmica. E a OAB talvez se refortaleça também. Entendo. E falando um pouquinho desse período que você está à frente da subseção aqui, você falou que queria fazer uma gestão propositiva, algo que fosse um pouco, talvez mais aberto, assim, acolhedor, o termo que você usou lá no começo, de advocacia ser algo acolhedor. Tem conseguido fazer? Como que é você entrar num órgão que está há tanto tempo administrado por um grupo e você tentar mudar alguns fluxos de trabalho? Como que você tem lidado com isso e quais os avanços que a gente pode anotar e quais são os pontos altos que você colocaria na tua gestão? Olha só, no primeiro mês, e eu falo assim, não é exatamente a minha gestão, é a gestão de um grupo, é a gestão da advocacia. Eu sozinho não faço nada. Ali, nessa gestão, claramente eu verifico que a soma das forças é um multiplicador. Então, não são uma diretoria, um conselho, presidentes de comissões, enfim, voluntários, que somando dão um certo resultado. Isso multiplica, isso avança muito. E o que nós pensamos? Nós pensamos em estabelecer critérios de boas práticas, de transparência, de abertura. E isso nós temos conseguido. Primeiro mês de gestão, abrimos as contas da ordem. Publicamos a convocação geral para participar da OAB. Quem quiser, a partir de agora, será convidado, está convidado e vai ser habilitado a participar da OAB. Não é que eu vou lá, vou falar, Diogo, você quer ser presidente de tal coisa? Eu estou te oferecendo você ser presidente. Não, agora todo mundo está convidado. Então, nós abrimos isso de uma forma um pouco diferente e nós abrimos as contas, nós proporcionamos a mudança de fluxos, vários deles. Abrimos a agenda da OAB publicamente no site, você clica lá, está lá a agenda do presidente, está lá a agenda das comissões, está lá a agenda de todos os trabalhos, os cursos, as capacitações, eventos sociais, tudo está lá, que antes você não tinha. Então, veja, eu encontro pessoas, colegas advogados por aí pelo fórum, outros lugares, falam, eles dão os parabéns. Isso são coisas que nós não vamos conseguir voltar mais atrás.
Não vai retroceder mais. Mesmo que eventualmente vocês ou alguém não continue na gestão da OAB. Ninguém mais vai poder deixar de publicar os balanços da OAB. Hoje mesmo nós postamos o balanço de novembro e dezembro da OAB. Então está lá claramente, preto no branco, recurso que tem, no que foi gasto, por que foi gasto, os cursos, os eventos, os ofícios, as agendas, tudo está lá. Isso são coisas que não vai retroceder. Depois que o advogado passa a acompanhar a vida do seu órgão, e me parece que isso seria uma coisa básica a ser feita, ele não tem como voltar. E me parece que isso nos traz, Diogo, uma recompensa muito grande de podermos ser os agentes modificadores e de avanço, de propulsão, de salto, né, nesse aspecto. E até nisso que eu falei antes, que houve uma proposta nossa, especialmente Cascavel e Foz do Iguaçu, para o Beto Simonetti. O doutor, marque a história do Conselho Federal. Propõe a convocação, a estruturação para o próximo mandato de eleições gerais. E qual foi a resposta dele? Diretas. Está em análise, está em estudo. Mas assim, o que eu percebo, Diogo, nesse aspecto, coisas que a gente pode fazer, a gente faz, obviamente no interesse da advocacia. Muitas coisas dependemos da seccional. Agora, é preciso deixar muito claro aqui que a seccional ela tem uma abertura muito grande para as subseções. A seccional tem uma inclinação grande a ouvir as subseccionais, porque ela sabe que a vida acontece aqui também. Nós temos 34 mil advogados inscritos em Curitiba e temos 43 mil no interior. Então, há um número um pouco maior de advogados no interior do que na capital. E as diferenças, as dificuldades, o tratamento, ele é totalmente diferente de Curitiba para o interior. Então, a partir do momento que a seccional ouve bastante, e para isso são os colégios de presidentes, para isso são os canais diretos de comunicação com a nossa presidente, a doutora Marilena, com o nosso secretário, o doutor Fernando, o nosso vice-presidente, que é uma pessoa extremamente acessível e atuante também. Então, todos eles têm essa visão e até o próprio vice-presidente, que é alguém do interior, de uma subseção bem pequena. Bituva, né? Em Bituva, ele conhece essas dificuldades. Ele sabe que, por vezes, tem juízes que tratoram advogados e que o advogado, às vezes, não está muito firme no conhecimento. Você precisa ter esse jogo, fazer essa ponte, abrir portas, enfim, fazer esse tipo de trabalho. Então, é diferente de uma relação muito mais institucional com grandes forças políticas, como o Estado, os órgãos de liderança, enfim, e uma advocacia mais de varejo, de interior. Você se recorda qual o número de advogados que tem hoje em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, aproximadamente? 2.229 advogados. Para uma população de 320 mil habitantes, somando as duas cidades. Eu acho que não chega a 320 mil, né? Então, a gente tem um número de advogados por habitantes bem alto. Sim. E pegando esse gancho, assim, eu vejo muito pessoal com uma certa ilusão. Você falou que talvez a falta desse aprofundamento na graduação traga uma falsa expectativa de sucesso imediato na advocacia, né? A gente estava falando aqui sobre as funções do conselho. É lógico que, além da função precípua de tentar levar algumas ideias à diretoria, o conselho ele tem a função, dentro da subseção, de relatar, né, e instruir processos administrativos disciplinares. Sim. Assim como você é amado ou era amado lá na prefeitura, nós, conselheiros, muitas vezes levamos uns encontrões aí no fórum da vida. E a gente vê, assim, lógico, os processos todos são sigilosos, então a gente não pode criar, assim, muita expectativa, não vou falar nada, fiquem tranquilos. Mas a gente vê também, assim, uma expectativa de quem está ingressando na carreira de ganhar valores muito rápido e, às vezes, busca alguns atalhos que acabam levando ao cometimento de algumas faltas éticas. Eu abro hoje, eu uso muito a rede social. Eu lembro que um avanço durante a campanha foi que nós obrigamos você a fazer um Instagram, né? Porque você não tinha. Então, é uma forma de comunicação e eu acho que, por ser advogado e ter um acesso ali voltado mais ao mundo jurídico, eu recebo milhões de notificações de pessoas vendendo curso, de pessoas ensinando você a ficar milionário na advocacia. Um dia eu peguei, por curiosidade, tinha uma influencer em questão que ela ensinava você a ganhar 50 mil por mês advogando. E eu fui olhar, né? Você sabe que a consulta é pública lá no sistema de processos aqui do Estado do Paraná, que é o Projude.
a pessoa tinha 5 processos. Né? E ela Sim. ensinava a ganhar 50 mil por mês no litigioso. Não é aquela pessoa que vai fazer um trabalho preventivo, consultivo. Estruturador. Né? Então, a gente brinca, tá? Que quando a imaginação assim, do recém-formado é que eu era assim, em algum momento isso caiu por terra, mas a gente brinca, poxa, depois que se forma a OAB, não dá um cheque de 1 milhão para você começar a advogar? Por que a gente tem tanto assim, abandono durante a carreira e pessoas realmente se frustrando dentro daquilo que você falou e essa busca por esse atalho? Porque o processo de evolução é muito demorado. Mas isso é uma falta de você se situar, da pessoa se situar. Você está vendo, se você está olhando a postagem do advogado, você está vendo o que ele quer que você veja, que nem sempre é verdadeiro às vezes. Apesar do nosso código de ética vedar certos comportamentos, eu vejo advogado, enfim, algumas vezes comprando Porsche, viajando para não sei onde, comemorando não sei qual faturamento e tal. Será? Será que a Receita sabe? Eu pergunto que você... Mas será que isso capta cliente? Mas aí que tá, você vê que... Você olhou para aquele cara e falou, nossa, o cara comprou um Porsche, é o melhor advogado do Brasil. O dinheiro é um validador da competência do advogado? Não. A solucionática é o validador. A partir do momento que você perceber, que o advogado perceber que a relação pessoal de confiança com o teu cliente é o que move, é o que traz o cliente, é o que mantém, é o que espalha o teu nome, a construção da tua postura profissional. E não aquelas coisas que vêm e vão. Porque assim, em 23 anos de advocacia, eu já vi advogados milionários aqui. Aqui em Foz? Aqui em Foz. Dá para ficar rico advogado? Dá para ficar. Assim, na época da Muamba, por exemplo, absurdo. Ganharam dinheiro assim absurdamente. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiram manter. E esse foi um ganho lícito. Não estou falando nem de advogado que tenta atalho, enfim. Por quê? É uma falta de você se localizar dentro da advocacia. A advocacia é você plantar café. Você vai colher com o passar do tempo. Eu não vou plantar agora e daqui 6 meses estou colhendo. Eu tenho que cultivar, eu tenho que trabalhar, E às vezes toda uma construção de reputação, às vezes ainda sofre ataques. Enfim, tem todas essas questões. E voltando, por exemplo, para as redes sociais, eu vejo hoje advogado fazendo videozinho, que se fosse na minha época que eu comecei a advogar, se saísse um vídeo daqueles, o advogado não ia conseguir um cliente na vida inteira. Sendo que hoje parece... motivo de chacota. Sim, evidente. E parece que hoje tem certas pessoas que buscam o profissional com base naquilo. Então, o público também modificou. Se você está situado numa advocacia empresarial com uma pessoa de 60, 70 anos de idade, que é o dirigente da empresa, que é quem vai te contratar, quem vai te pagar, enfim, você não vai ficar fazendo videozinho de dança, porque você não vai se comunicar com esse cliente. Pensando abstratamente, não pensando numa pessoa em si, mas você, Vitor Hugo, que tem, assim, acredito que um conhecimento jurídico bastante profundo. Se você tivesse uma situação pessoal tua, clonar o teu cartão e você precisasse acionar judicialmente, que perfil de advogado você procuraria? O mais discreto possível. Porque assim... Interessante. Eu tive um caso, agora assim, que vieram a mim consultar que teria havido uma concorrência predatória desleal. E relacionado a um cliente aqui da cidade, enfim, em que veio um advogado de fora, e porque ele é famoso, porque não sei o quê, ele teria tentado tirar um cliente de um advogado local. O que acontece? Você tem que trabalhar com as tuas especificidades. Há casos em que você quer dar publicidade? Há casos em que o cliente quer publicidade sobre o que está acontecendo? Ora, você tem que saber o teu diferencial, o que te torna especial e o que teria uma atração tua para o teu cliente. Você não vai querer concorrer com o advogado que faz publicidade noite e dia, porque você não vai conseguir trabalhar de igual para igual com esse. Ofereça o teu diferencial. E eu lembro, isso é interessante, eu lembro quando eu comecei a advogar, e até eu tive a oportunidade de conversar com as minhas colegas de escritório aqui no episódio anterior, e elas reclamavam, as mais jovens, falavam assim, não, mas eu tenho cara de muito jovem, isso muitas vezes espanta determinado nicho de cliente, porque ele acha que você não tem experiência suficiente
para a complexidade da causa que ele está te trazendo. E eu lembro que eu era um pouco mais assim, vamos colocar, esperto, talvez, usar o que eu tinha naquele momento. Eu falava pelo contrário, olha só, você vai contratar um advogado velho, o cara lá tem 1000 processos, o cara já ganhou mais de 1 milhão por ano. Você acha que ele vai se preocupar com o teu processo? Eu sou jovem, eu estou começando agora, mas eu acabei de sair da universidade, eu tenho tempo livre. Eu vou estudar uma semana para fazer o teu processo. E muitas vezes esse perfil conquistava o cliente, porque ele falava, não, realmente, você mostrou que você tem vontade, que você quer resolver o problema. Uhum. Né? Porque no final das contas, o cliente ele quer que você resolva o problema dele. Sim. Né? E eu acho que assim, a maioria das pessoas também quer que você resolva dentro das regras do jogo. Porque quando eu vejo, né, a promessa de que vai resolver a qualquer custo, eu vou resolver o teu problema a qualquer custo, para mim não é um dinheiro válido, não é uma opção válida. Né? Porque para mim tem que ser dentro das regras. Você percebe o problema que certas publicidades estão criando para a advocacia? Às vezes tem um advogado que reclama, me escreve e fala assim, olha, é um absurdo que a gente não possa fazer propaganda, não possa fazer uma publicidade melhor, é um absurdo que eu não possa divulgar meus resultados. E eu falo, doutor, a partir do momento que o senhor começar a divulgar seus resultados e vier um cliente para o senhor, e o senhor não conseguir o habeas corpus, não conseguir a liberação do bem, não conseguir o resultado, o que é que vai acontecer? O senhor vai tomar um processo. Porque você prometeu o resultado. Isso. E a nossa profissão, essencialmente, é uma profissão de meio. O que é isso que você falou. Eu vou me estudar, vou me dedicar, eu vou estar disponível para o cliente e vou envidar os meus melhores esforços dentro da lei para atingir o resultado. Agora, a partir do momento que eu só dou publicidade aos resultados, no primeiro momento, e isso acontece, como dirigente de ordem eu vejo agora, quantas representações têm vindo lá? Porque o advogado prometeu resultado para o cliente. Então, às vezes, numa concorrência desleal, estamos lá, Diogo e Vitor, disputando um cliente. O que o Diogo te falou? Olha, ele disse que vai cair de cabeça, vai fazer o possível aqui, dentro da lei, para conseguir o resultado. E ele não falou que dá para fazer tal coisa lá, não sei onde, conseguir? Eu já ouvi uma assim, eu sou primo do juiz. Isso, pronto. Então, aí que está. Aí ele, opa, e se não der? Que não vai dar. Que não vai dar. A gente sabe a mudança que houve. E eu vejo isso, a mudança que houve em todos os órgãos públicos, no Poder Judiciário, enfim, no aperfeiçoamento das questões. Então, às vezes, você vai lá, com todo respeito, um advogado antigo, muito antigo, às vezes está desatualizado. E a riqueza da nossa profissão é essa, e eu falo, às vezes, quando eu recepciono novos advogados lá na OAB, é uma profissão que o novo não tem desvantagem para com o antigo, porque ele sai quente, trabalhado com todo o conteúdo novo, atualizado, tudo que por vezes o antigo não tem. Está cansado, já está se dedicando a uma outra atividade, às vezes a advocacia já não é mais sua atividade principal. Então, veja, a advocacia tem essa riqueza, que você pode, entendendo o teu lugar no mundo, conseguir resultado com ela. E essa questão também é muito sensível, né? Porque se você não tiver uma presença no mundo digital, você se rendeu, teve que fazer o Instagram lá, muitas vezes você não atinge, né, um público que eventualmente poderia conhecer o seu trabalho, ou conhecer essa tua mentalidade, de ter um enfoque mais técnico, uma questão mais assim, sem tanto oba-oba quanto a gente vê. Mas, de outro lado, se você se retira totalmente disso e seja discreto a um ponto de que ninguém te conheça, pode acontecer de você ser um excelente advogado e não ter clientes. Né? Porque a tua rede de networking ela é limitada. Sim. Né? Por exemplo, é possível que você tenha um cliente... Eu posso falar por mim, eu tenho cliente acho que em 7 estados diferentes. Tem clientes que eu nunca vi pessoalmente, mas a gente faz videoconferência e o cara confia a partir do conhecimento técnico desenvolvido. Né? E a advocacia tem um aspecto comercial que nem todos se ligam. Qual é? Saber botar preço no teu serviço. Essencial. Conseguir receber. Isso é essencial. Administrar o dinheiro. Nesses anos todos, eu já vi, eu te falei, advogados ganharem rios de dinheiro, mas não constituíram patrimônio, não constituírem ativos, só passivos. O ativo coloca dinheiro no teu bolso e o passivo tira. Eu tenho apartamento em Camboriú, me custa
3 mil por mês de condomínio, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é um ativo. Se fosse o bar, você ia falar, venda apartamento e compre lá a ação que deu dividendo, o fundo Pronto. imobiliário, que você ia ganhar o valor do aluguel. Troca carro todo ano, não sei o quê. Não estou questionando. Cada um viva como quiser. Mas eu falo assim, você tem que pensar no teu futuro. Porque a advocacia, ela tem um auge e tem um decréscimo, um decaimento. E a gente que está há anos de janela, a gente vê isso. Que tem advogado que quando está no auge, daí não consegue administrar essa questão. Mas, enfim, você tem que estar pronto e preparado para poder administrar a longo prazo a tua profissão. E o que acontece? Que eu iria falar até principalmente, que eu já estava quase esquecendo. O aspecto comercial da advocacia. Quanto advogado bom tecnicamente, não sabe botar preço no serviço, não sabe cobrar. O cliente veio lá, a primeira vez que o cliente chora, ele perdoa a dívida. Sabe? Isso é ruim até para a advocacia como um todo. Coletivo, claro. O coletivo. Então, e quanto advogado, às vezes, que não tem um conhecimento técnico tão bom... Mas é bom vendedor. Se vende muito bem, ele conversa bem, ele atende bem o cliente, ele resolve questões. Não, e eu conheço... E ele se catapulta. Até aprofundando. Tem cara que é muito bom vendedor. E ele não faz uma petição, porque daí ele contrata o cara técnico. Perfeito. Né? Cobra 50 mil do cliente, paga 2 mil para o cara técnico, ele vai fazer o processo e ele vai lá colocar o nome dele. Pois é, mas aí que está. Você tem que, ou você se organiza e se move dentro dessa questão. Então, eu tenho networking, eu conheço clientes, eu conheço pessoas, eu consigo fazer o branding do escritório, vendo a marca, vendo o serviço, enfim, todas essas questões, e ter um corpo que trabalha para mim. Ou eu mesmo faço, enfim. São questões que cada um vai resolver de acordo com as suas, seu perfil. E a faculdade não ensina isso. Nada disso. Absoluta Nada forma. disso. E sabe o que me desanima Será até? que não é uma reserva de mercado também? Não. Isso é uma frustração assim que eu tenho e foi objeto de conversa demorada com a ESA do Paraná agora essa semana. E eles têm a mesma dificuldade. A gente trabalha, a gente prepara cursos. Nós acabamos de oferecer um curso na subseção. Curso sensacional. Sensacional, que por aí no mercado, por menos de 5, 8 mil reais, você não compra. Que era um curso de gestão de escritório. De gestão de atendimento, de relações pessoais, de posicionamento no mercado. Enfim, sensacional. Sensacional. Quantas pessoas? 27 pessoas. Num universo de 2.200. 2.200 e tantos advogados. 1%? Então, você veja, quantos cursos excepcionais, que nem agora nós estamos lançando um curso também novo da ESA. Quantos será que a gente tem? Então, nós da OAB estamos trabalhando para oferecer capacitação, formação, todas as possibilidades. Mas eu não posso obrigar o colega a se melhorar. Eu não posso obrigar o colega a ser bom no que ele quer fazer. Então, o mercado vai acabar selecionando isso. O problema que eu vejo, isso é uma crítica, que às vezes o mercado demora a selecionar. E essa pessoa, porque você e eu, e quem se formou ontem, tem o mesmo poder. Perfeitamente. Né? Nós temos a mesma legitimidade de propor uma ação, etc. Porque advogado não manda nada. Daqui ao STF. Advogado não manda nada, a gente pede. Né? Sim. Por isso que o nosso papel é fazer petição. A gente pede, mas é lógico que de uma forma fundamentada, essa petição tem uma maior ou menor chance aí de ter a sua essência acolhida. Agora, veja, a gente lida com direitos muito caros às pessoas. Eu não estou falando do aspecto só financeiro, mas assim... Você está lidando com a liberdade da pessoa, você está lidando com a família da pessoa. Eu acho que é uma situação... eu vou fazer um divórcio. Poxa, você já parou para pensar que em algum momento aquelas pessoas casaram por um motivo, se declararam juras de amor, às vezes têm filhos, ficaram lá anos juntos construindo e agora eles se romperam e você vai ser a ferramenta que vai fazer isso se formalizar no mundo jurídico. Então, assim, é uma questão profunda. Você está lidando com a vida das pessoas. E essa questão dessa formação humanística, né? Faz falta. Faz falta, porque assim, muitas vezes é uma questão material e uma produção em série. E a cada vez, voltando àquilo que a gente estava falando, que a gente se debruça sobre um processo, a gente vê alguma peculiaridade e, poxa, cada caso é um caso. Eu já vi, você falando na internet, eu já vi situações viralizarem, um advogado falar, não vou fazer teu divórcio, vai fazer uma viagem com a tua esposa que vocês ainda tenham a centelha ali de amor. Pronto. Né? Então, assim, só para já encaminhando para o nosso finalmente,
quais são assim as habilidades que faltam individualmente para que a gente tenha coletivamente uma advocacia mais profícua, para que a gente, em 2050, a gente tenha evoluído como categoria e como isso reverberar também para a sociedade, porque assim, a gente está um momento, você falou desse movimento de recrudescimento e depois de abertura, né? O Michel Foucault ele fala disso em algum momento, que ele fala que a democracia e os direitos fundamentais eles sofrem um movimento pendular. Sim. Né, que a gente estava numa ditadura militar e depois você tem uma abertura extremamente garantista na Constituição de 88, mas você está vendo que esse garantismo extremado ele também vai causar um certo autoritarismo, no caso agora do Poder Judiciário, e você tem, em algum momento, esse pêndulo fazendo um movimento contrário. Né? Já se falou até em Constituinte, há pouco tempo atrás. Sim. Né? Sim. Então, o que você vê que a gente precisa melhorar como indivíduo e como coletividade para a gente ter uma advocacia que entregue mais resultado para o cliente, sim, mas que seja bom num contexto geral, para a nossa sociedade, para que a gente viva mais feliz, mais tranquilo? Olha, do que eu posso dizer assim da minha experiência, falta empatia, falta coleguismo e pensar a advocacia como um ganha-ganha. Então, a partir do momento em que nós nos fortalecermos enquanto classe, em que eu me fortalecer como advogado sem humilhar, sem passar por cima do outro, isso vai trazer um resultado para todos. Porque se o cliente vem aqui falando mal do outro advogado, e eu concordo às vezes com o cliente, falo, pois é, ele é difícil mesmo, não sei o quê, tem até uns passados dele, sabe? Isso depõe contra todo mundo. Nós não temos um espírito, e eu acho que falta ter um espírito de corpo maior, de termos essa empatia, de trabalharmos mais essa questão. E eu me recordo das minhas primeiras audiências que eu tive, que uma delas, inclusive, foi com o Dr. Álvaro, nosso decano da advocacia aqui, a pessoa extraordinária. E eu estava morrendo de medo de fazer audiência com ele. Eu falei, esse cara vai me engolir, ele vai me atropelar, vai me moer. E eu, sabe? Ao contrário, uma gentileza, uma ética, uma deferência, uma grandeza de trabalho onde ele brilha sem precisar me diminuir dentro do respeito, dentro do coleguismo. E isso que caracteriza um grande advogado. E eu vi isso em vários advogados que a gente tem contato durante o nosso trabalho. Então, a partir do momento que você tiver uma empatia, saber que do outro lado ali tem um pai de família, uma mãe de família, que também está como você, está lutando para botar o pão na mesa, para crescer, para contribuir com a sociedade e fortalecer o direito, me parece que esse lado humano vai fazer crescer, vai fortalecer a todos. Então, diz até a Bíblia, né, que uma casa dividida não subsiste. Então, até quando, OAB, nós, advogados, vamos ser uma casa dividida? E eu estou falando assim, não dividida partidariamente, eu falo dividida no que nos interessa, que são as questões relacionadas à advocacia. A partir do momento que uma ofensa, a prerrogativa de uma advogada, 10 horas da noite, no portão da Receita Federal, for preocupação tua, minha, de todo mundo, a coisa vai mudar. Aparecer 50 advogados lá exigindo o cumprimento da lei. Exatamente. Ou no outro dia nós irmos lá e falar, escuta aqui, o que está acontecendo aqui? Porque nós podemos fazer representação por isso, por aquilo, por aquilo. Por que não se resolve isso condignamente? Então, a partir do momento que isso for uma indignação, uma causa comum, obviamente vai ser outra história. Então, essa questão da empatia, de você ver a dignidade do outro. O outro é um eu mesmo. É um eu mesmo fazendo a vida dele, a luta dele, a história dele, enfim. E é um respeito, é uma questão básica que a gente tem que ter. Isso é uma visão construtiva da advocacia, da sociedade, enfim, de tudo. É interessante isso, você colocar essa questão do ganha-ganha, porque talvez quem está assistindo não tenha não tenha lido, eu não lembro qual livro especificamente que eu li isso, mas tem lá, ou é ganha-ganha, ou é ganha-perde, ou é perde-perde, enfim. E você tem essa ideia de que ganha-ganha, que você não precisa destruir o teu adversário, na verdade. Jamais. Né? E eu vejo alguns clientes, na verdade, eu acho que isso é uma cultura também que passa do cliente para o advogado. O cliente espera que você chegue na audiência e arrebente, você destrua o cara. Mas não é por aí. Você tem que lutar pelo direito da pessoa, mas sempre mantendo a urbanidade. E eu já ouvi várias vezes, nossa, doutor, mas... O senhor é muito amigo do advogado da outra parte. Daí ele conta pro parente dele, que é meu amigo, fala assim, mas será que o advogado não fez um acerto por fora com outro advogado? Não, ele acha que você tem que ser grosseiro lá e tal. Você tem que brigar, bater na mesa. Mas você sabe que eu vejo isso é uma questão de falta de comunicação entre você e o teu cliente.
entendeu? Porque, assim, na advocacia, quantas vezes a gente fala para o cliente, olha, eu vou lá nessa audiência, se tudo correr bem, eu não farei interferências. Se correr, eu estou justamente para garantir o teu direito. Se eu me pronunciar, é porque eu vou estar defendendo o teu direito. Agora, pode ser que eu fique quieto. E não significa que eu não fiz nada. Eu estou lá como garante dos teus direitos. Então, explicar isso para o cliente, porque eu já vi advogado que grita e dá tapa e tal, e aí sai de lá e fala, doutor, eu tive que fazer isso porque senão meu cliente achava que eu não estava fazendo nada. Não, faltou comunicação, então, com o teu cliente. Dizer, olha, nós vamos fazer... É uma desconfiança, isso. na verdade. O que vai acontecer nessa audiência? Vai ter uma tentativa de conciliação, vai ter uma instrução, vai ter tal coisa. Informa o teu cliente. Olha, se tudo correr bem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora, se houver, e como já houve até, de eu debater ferozmente com o cliente com o advogado da outra parte, mas sim dentro de um nível e sairmos dali, tá tudo certo. Ou eu já adianto também, falo, olha, eu conheço o advogado, é meu colega, é meu amigo, isso não significa nenhum problema para a tua defesa. Agora, obviamente, eu não preciso xingar ele, nem maltratar, nem ninguém. A gente vai tratar a questão tecnicamente. E o processo tem que ser visto tecnicamente. A partir do momento que o cliente entende, olha, esse advogado, ele é frio, ele é técnico. Ele não chega lá e nem nada. Ele tem uma estratégia de trabalho. Ele está no melhor interesse meu, ele estudou, ele conhece. Então, se você é a pessoa que mais conhece o processo, você é a pessoa que mais comunica com o cliente, você é a pessoa que sabe o que está fazendo, a partir daquele momento você está numa posição de superioridade. Isso não significa que você vá ter que pisar em cima de ninguém, nem atropelar, nem ser desleal. Mas isso vai te dar uma vantagem, logicamente. Já que a gente está citando grandes filósofos, tudo posso, mas nem tudo me convém. Santo Agostinho falava isso, se não me falha a memória. Sim, citando Paulo até, né? Sim, então é algo que a gente traz. Sim, eu posso fazer uma audiência dando berro, fazendo as coisas, mas eu acho que vai causar uma repulsa de quem está conduzindo a audiência, que vai falar, poxa, mas esse cara está gritando por quê? E veja, você acha que o juiz não tem uma pré-concepção acerca dos advogados? Com certeza tem. Chega o doutor Diogo, chega o doutor Vitor, chega não sei quem, ele já sabe mais ou menos como é que a pessoa se porta, a forma da educação, se vai falar, se vai ter problema na audiência, se não vai ter problema, como que vai ser. E só fazendo contando um caso rapidinho aqui. Essa questão é bem interessante porque é o seguinte... Eu lembro que eu fui fazer uma audiência criminal, eu ainda atuo em alguns casos criminais que não envolvem violência, tal, alguns clientes antigos e algumas questões que acabam decorrendo da questão empresarial. Eu fui fazer uma audiência e a testemunha lá estava moendo o cliente, né? Era um policial, ele estava falando, não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo outro. Eu lembrei disso porque teve um vídeo circulando na internet que o advogado foi meio grosseiro, assim, falando, você não tem que achar nada aqui, você depõe sobre fatos e meio que assim foi muito intransigente. Mas aí, nesse interrogatório em questão, nesse depoimento, eu lembro que eu pedi a palavra para o juiz, falei, silêncio, é questão de ordem. Aí a pessoa parou de falar, o juiz, doutor, com a palavra. Olha, né, veja bem, tecnicamente falando, o Código de Processo Penal, ele diz que a testemunha depõe sobre fatos, né, que ela vai falar sobre o que ela tem conhecimento e não sobre o que ela interpretou ou o que ela acha da questão. Então, vou pedir para a testemunha se ater às perguntas e responder sobre o que ela sabe. Acabou o depoimento do cara. Porque depois daquilo, tudo que o juiz orientou a testemunha a responder e tudo que foi perguntado depois, ele falou, não, realmente, não sei, ou eu vi isso, ou eu vi aquilo. Porque também é uma questão de postura. E eu lembro que todas as audiências que eu fiz depois, nesse mesmo juízo, Sim. O juiz ele sempre olhava com mais assim, respeito. Quando fala a questão de ordem, doutor, já sei o que você vai pedir. Mas, Diogo, perceba, o que o juiz quer, por exemplo? Ele quer que a audiência flua e que entre numa fase conflitiva e que não avance? Tem 5 audiências numa tarde. 5 ou mais audiências numa tarde. E se começar, toda ela dá briga. E, assim, às vezes, questões que não tem pé nem cabeça. Então, a partir do momento que, inclusive hoje, atualmente, as leis se encaminham já para essa fase mais colaborativa das partes na solução do conflito, enfim, nessa construção de resultado no processo em que todo mundo tem que contribuir na medida do seu conhecimento enfim, está reduzindo isso. Então, a partir do momento que o advogado não compreende esse novo mundo, ele está ficando para trás.
Ele está se queimando, ele está perdendo cliente, porque ele vê lá, o meu advogado fez uma gritaria, mas no final o outro tranquilo e tal, acabou tomando a audiência da mão dele e conduziu da forma como ele quis. Então, essa questão ela é importante. E eu te falo, o juiz está lá fazendo várias e diversas audiências onde ele quer o advogado que grita ou quer o advogado que conheça o que está sendo feito, o papel dele ali, a função da testemunha, a função do juízo, enfim, tudo isso, para que se resolva da melhor maneira. E a gente está ali, de repente, para ouvir colher um depoimento. Não para ver quem entende mais, quem sabe artigo de cabeça, enfim, essas coisas. Então, já encaminhando para o nosso finalmente, né, o Vitor, antes de começar aqui a nossa charla, né, falou que poderíamos ficar aqui até de noite. Certamente. Né? Mas vamos deixar esse episódio aí para uma próxima. Mas, assim, primeiramente, né, você ainda tem mais 1 ano de mandato. Nós temos. A OAB tem. Mas você como capitão do time, vamos colocar dessa forma. Sim. Tá? Mas carrega o piano junto com todos os outros. O que você espera para fechar com chave de ouro, para dizer assim, nós fizemos o que nós nos propusemos a fazer? Como eu disse lá, Diogo, eu acho que nós estaríamos satisfeitos se nós tivéssemos feito contribuições duráveis à OAB. Duráveis. Uma nova forma de acolhimento. Eu me inscrevi na OAB por força de medida judicial. Hoje, eu não reproduzo isso para os novos advogados. Eu busco dar acolhimento, a seccional dá acolhimento com o 6º ano da advocacia. Enfim, hoje está um novo tempo, uma nova era, e nós temos que nos adaptar a isso. Então, eu imagino assim, que se alguma coisa que nós pudemos fazer perdurar, está ótimo. Porque a gente sabe que grandes mudanças, elas começam com pequenos começos. É um primeiro passo, é uma consolidação de uma ideia, é germinação, é um crescimento, é uma coisa que ecoa, é algum benefício que o advogado tem, ele fala assim, olha, isso é uma coisa interessante, vamos começar a prestigiar, enfim. Então, se pudermos fazer alguma contribuição no sentido de que isso floresça, permaneça ou se prolongue no tempo, é o que basta. É o que basta. Perfeito. Eu agradeço novamente a sua presença aqui. Muito obrigado. E a todos que nos ouvem, nosso podcast está sendo gravado quinzenalmente, então provavelmente na próxima edição já estaremos em 2024. Então, a todos, aproveitando a época do ano, que tenham um abençoado Natal e um ano novo muito tranquilo, porque eu não sei qual foi a tua impressão com relação a esse ano, mas para mim foi um ano cansativo. Parece que esse ano durou 18 meses, assim. Mas eu acredito que a gente tem tudo para, dentro das nossas competências, tentar melhorar a nossa vida e reverberar isso um pouquinho para a vida de todos que nos Certamente. Obrigado. Eu que agradeço.